Olha aqui, pessoal, esse aqui é um livrinho que eu publiquei, o primeiro livro que eu publiquei. Depois eu também tenho um sobre economia criativa e tudo mais, que tenho muito orgulho também de ter sido finalista do Prêmio Jabuti com esse livro de economia criativa. Mas esse aqui foi o primeiro livrinho que eu publiquei, não sei se dá para ver ali, 40 rinocerontes. É um livro de crônicas, né? Eu escrevi em jornal, tinha umas colunas de jornal de crônicas, e em determinado momento eu falei, vou reunir as minhas crônicas em livro, né? Estou dando exemplo para vocês aqui de remixagem. Eu falei assim, bom, agora eu vou reunir, tá? Vou escolher 40 crônicas, daí o título depois eu posso explicar para vocês também, mas 40 rinocerontes. E eu falei assim, eu quero distribuir as minhas crônicas de uma forma diferente. Eu não quero chegar assim e falar, um livro que vai ter... esse aqui é o livro de crônicas do Israel. E vai ter 40 crônicas aí. Então, crônica 1, crônica 2, lá tem o título, pronto. Não, eu queria uma coisa diferente, eu queria uma distribuição das crônicas de uma forma diferente. Referências. Aí eu lendo um português que eu gostava muito, que é o João Pereira Coutinho, em cujos livros, né, de seleção de crônicas, ele fazia uma divisão por tema, ou seja, se o tema do livro era, por exemplo, falava muito sobre o Brasil e tudo mais, aí ele chamava o livro de Avenida Paulista, por exemplo, e aí, então, a divisão das partes do livro, em cada parte havia algumas crônicas, era por conta desse tema geral do livro. Eu falei, caramba, é isso. Eu vou dar um tema geral, aí surgiu a metáfora do rinoceronte, que depois eu posso explicar para quem se interessar e tal. E agora, então, eu vou dividir o livro nessa pegada de que crônicas são os rinocerontes e tal. Numa primeira parte vai ser o cativeiro, porque são formatos mais fechadinhos e tal, mais certinhos. E o outro formato vai ser a manada livre, porque os rinocerontes estão soltos, são textos que eram mais divididos em partes, que eu escrevia, não era um texto em prosa tradicional, papapá. Percebam, não foi eu que inventei essa divisão pelo tema que você escolhe para o livro, tal. Mas é meu, a ideia do rinoceronte é minha, mas assim, foi olhando para o João Pereira Coutinho que eu remixei a ideia dele, apliquei no meu livro, depois, ainda mais, na capa, falei, eu quero também um animal diferente, para representar o rinoceronte, uma imagem diferente, que seja meio antiga, diferentona, tal, porque um outro autor que eu gostava também usou também uma imagem de um animal, uma pintura do século XVII, tal, para falar do animal na capa. Falei, que bacana. Aí que eu descobri o rinoceronte de Dürer, um alemão lá, uma história super bacana também, que é uma xilogravura interessante do século XVI, virou a capa do livro. Quer dizer, remixei a ideia de várias pessoas. Pessoal, na vida de vocês é assim, e na educação pela aprendizagem criativa também tem que ser assim. A Karen tá falando que gostaria de saber aqui qual é a metáfora do rinoceronte. Eu não sei se todo mundo se interessa. Vou falar rapidinho aqui para não tomar o tempo de vocês também, então. Mas assim, a crônica, como vocês sabem, é um texto que é baseado em aspectos do cotidiano, enfim, né? Mas que às vezes tão inusitados são interessantes e você reflete a partir deles, né? Então tem vocês devem conhecer, inclusive, esse livro, é muito bacana, o Ortodoxia do Chesterton. Quem já leu do Chesterton? Ortodoxia. Ele, inclusive, era um católico e recomendo esse livro, viu, pessoal? Ortodoxia do Chesterton, fantástico. Ele é um pensador tremendo, Chesterton. E tem um trecho dele que é assim, desse livro, que ele fala assim, ó, uma coisa, ele nem tá falando de crônica não, tá? Eu é que fiz uma remixagem aqui. Uma coisa é descrever uma entrevista com uma górgona ou um grifo. Górgona é aquela medusa cheia de cobra na cabeça, tá? Né? O grifo é aquela águia com corpo de leão, tal, né? Então ele fala assim, uma coisa é descrever uma entrevista com uma górgona ou um grifo, criaturas que não existem. Outra coisa é descobrir que o rinoceronte existe e depois sentir prazer pelo fato de que ele parece um animal que não existe. Olha que legal. Eu falei, caramba, isso é crônica, né? Porque assim, você olha para a realidade, você fala assim, caramba, olha que pitoresco isso aqui que eu vi andando na rua, ou saiu no jornal, uma notinha ali, ou esse fato do cotidiano, né? Esse fato do cotidiano que, caramba, gera reflexões, parece até ficção,
de tão inusitado que é. Isso é crônica. Então, usei essa metáfora do rinoceronte como sendo a crônica, né? E aí o livro tem 40 crônicas, 40 rinocerontes, né? Então, a crônica é isso, né? Tornar grandes as pequenas coisas e pequenas as grandes, ou seja, pegar mesmo o cotidiano, aqueles detalhes da vida comum ali, e a partir disso fazer reflexões mais amplas, que são inclusive mais perenes, né? Porque o acontecimento passa, mas as reflexões são às vezes válidas, inclusive para serem registradas em livro, né? Porque muita crônica morre, ele tem prazo de validade no jornal, mas algumas não. E aí você consegue fazer a seleção em livro.